Boa noite. Vamos dar início à segunda sessão ordinária com a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Fábio Tulim fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Como é feito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é ilícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã. Isso é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda à chamada dos vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Ausência justificada. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Ausência justificada. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária neste dia 10 de fevereiro de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da primeira sessão ordinária realizada em 3 de fevereiro de 2026,
O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 6 votos. Coloque em discussão a ata da primeira sessão ordinária. Coloque em votação a ata da primeira sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Caso não houve retificação, declaro aprovada por 6 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. A Câmara Municipal de Piuí aprovou na 46ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de dezembro de 2025, a moção número 024 de 2025, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, de congratulação e aplauso à Clínica Odante, estendendo a homenagem a todos os diretores e funcionários, pela excelência no atendimento e pela qualidade dos serviços ofertados à população. Neste momento, convido a diretoria e todos os colaboradores para dirigir-se à frente do plenário para a outorga da moção. Não ficar aqui, tá bom? Tá bom? Não, só precisa de Não. Tá Aqui, ó. É, aqui, ó. Deixa só o som aqui. Deixa só o som. Me dá isso, Major. Quer fazer a foto primeiro? Dá falado pra né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, público que nos acompanha nas redes sociais, nobres colegas vereadores, ao doutor Gilson, Fernanda, todos os colaboradores da Clínica Odante. É um prazer receber vocês aqui nessa Casa Legislativa. A gente fez essa moção. Gostaria de agradecer aqui a todos os meus amigos vereadores, o Segundinho, mas o Lúcio não pôde estar presente, mas também na votação eles também aprovaram por unanimidade a entrega dessa moção. A gente fala que a gente é muito feliz, comentava com o presidente Zé Wellington, doutor Gilson. Essas moções trazem grande importância para a nossa cidade, porque elas mostram o trabalho, a dedicação, e vocês ali na Clínica Odante, desde quem está na ponta, na recepção, desde o doutor que está lá fazendo ultrassom, isso para nós é muito bonito de ver e importante. Ver o carinho, a dedicação dos funcionários, de tratar bem os pacientes que chegam ali, a Fernanda, em geral, todos vocês. Mostra a qualidade, mostra a excelência no trabalho e mostra também o olhar humano com as pessoas que chegam ali. Senhor presidente, eu em conversa com o doutor Gilson, ele comentou comigo, teve um dia que não estava tendo tempo nem para tomar um lanche, de tanto horário, chegando paciente, mas ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito, Fabinho. Então, isso para a gente é importante. A gente sabe com a emenda impositiva que vem, que os vereadores aqui aprovam, que destinam à Secretaria de Saúde, também que vai até a Santa Casa, vai para o Odante também. E isso é bom. A gente vê a qualidade do serviço, a qualidade no atendimento e vendo que os recursos estão sendo gastos em um local que está sendo muito bem feitos os exames. Comentava com o senhor aquele dia, a gente vê a evolução do início da clínica e hoje. E ele comentando comigo, João Marcos, ele falou que tem muita coisa boa ainda por vir.
né? Então a gente fica muito feliz, agradeço, leve os nossos agradecimentos a todos os colaboradores da clínica, né? Da gente ter feito essa moção, para a gente é muito importante. Muito obrigado e sinta-se em casa, essa casa legislativa está de portas abertas para o que vocês precisarem. Fica aqui o nosso agradecimento em nome de todos os vereadores, vou deixar a palavra aberta a todos os vereadores, mas a gente está feliz hoje de estar entregando essa moção para vocês, que mostra que o trabalho de vocês está sendo reconhecido na nossa cidade. Muito obrigado. Câmara Municipal de Piuí, Estado de Minas Gerais, moção de congratulações e aplausos. A Câmara Municipal de Piuí, no uso de suas atribuições legais, confere aos diretores da Clínica Odante Piuí. Esta moção de congratulação e aplauso é uma forma de reconhecer e enaltecer o relevante trabalho desenvolvido pela Clínica Odante, que por meio de uma atuação pautada na excelência, no profissionalismo e no compromisso com a saúde, tem contribuído de maneira significativa para a promoção do bem-estar, da qualidade de vida e da confiança da população atendida. Piuí, 10 de fevereiro de 2026, Gilvan Antônio da Silva, vereador autor da moção, José Wellington da Silva, presidente 2025-2026 e todos os vereadores. Muito obrigado. Moção de congratulação e aplausos. A Câmara Municipal de Piuí, no uso de suas atribuições legais, confere aos colaboradores da Clínica Odante Piuí. A moção de congratulação e aplauso é uma forma de reconhecer e enaltecer o relevante trabalho desenvolvido pela Clínica Odante, que por meio de uma atuação pautada na excelência, no profissionalismo e no compromisso com a saúde, tem contribuído de maneira significativa para a promoção, bem-estar, qualidade de vida e confiança da população atendida. Piuí, 10 de fevereiro de 2026, Gilvan Antônio da Silva, vereador autor, presidente José Wellington da Silva, 2025-2026. Fernanda, você passa para os colaboradores. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas, ao público presente. Gostaria de me dirigir aqui ao Dr. Gilson, a todos da Clínica Odante, parabenizando aqui o vereador Gilvan, pela iniciativa, acompanhada pelos demais vereadores dessa Casa Legislativa, ressaltando o papel dessa casa em reconhecer o belo trabalho que vocês têm prestado à nossa comunidade. Que seja um estímulo para que vocês continuem fazendo o trabalho com excelência e continuem servindo com qualidade a população da nossa cidade. Eu conheço a Thalita, tive a oportunidade de trabalhar com a Thalita lá na Santa Casa, Thalita como técnica de raio-x, Thalita? A gente trabalhou por muito tempo junto. A Nathalie, a Tainá também nós trabalhamos um tempo junto, a Tainá como técnica de enfermagem, e os demais rostinhos também, que talvez eu não vou saber falar o nome no momento, mas eu estendo com gratidão. Eu lembro que você, inclusive, atendeu a gente em um determinado momento, quando eu estava lá com a minha filha na recepção da clínica. Que Deus possa abençoar muito vocês possam continuar fazendo esse belo trabalho, e é algo de extrema grandeza ser reconhecido por essa casa mediante o trabalho que vocês têm feito. Então, parabéns ao vereador Gilvan, conte sempre com essa casa, nós continuaremos aqui a serviço do povo e com as portas abertas. Obrigado. Boa noite a todos. Queria primeiramente dar os parabéns ao Gilvan, viu, Gilvan, pela esta indicação, da Clínica Odante, ao Dr. Gilson e a todos aí, os funcionários da Clínica Odante, que eu vou muito lá, na clínica, e eu vejo lá mesmo o atendimento, de vocês. Inclusive, teve um ano
que eu fiz um ofício lá para o Dante, lá, de 2 funcionários lá, que eu fui atendido lá, mas muito bem. Eu não lembro quem, se está aqui, mas eu fiz sim, deve ter no mandato passado, deve ter talvez uns 2 anos, né? O senhor vê aí como que é, né? Eu falo assim, o atendimento, né? Você chega, você é bem atendido, aí você volta mesmo, né? Apesar que lá é para exames e tal, mas, né, acaba voltando, né? Mas queria agradecer muito, viu? O senhor ter aceitado, os servidores, os funcionários aí também, e contar com a gente também, que precisar aqui, né? Não só eu, com os vereadores, estamos aqui da Câmara de Porta Aberta para atendê-los. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um momento muito importante para a gente, nós ficamos extremamente felizes com a congratulação. Ela vem num momento importante para a gente, porque acho que todo mundo na vida profissional passa por momentos difíceis, por provações, e a gente ter esse reconhecimento nesse momento é muito bom para a gente. Como foi bem dito, é um incentivo para a gente continuar, né? E esse é um trabalho de equipe, nós não fazemos sozinhos, contamos com todos, e a ajuda de vocês nos ajuda muito, porque com essas emendas é o que a gente consegue eventualmente comprar um aparelho mais novo, trocar um aparelho, fazer uma reforma. Então esse é um trabalho de equipe, né? Que passa por nós, médicos, eu, doutora Carol, Fernanda, Thalita, Nathalie, Araceli, Tainara, todo mundo, e por vocês. Nós somos extremamente gratos pelo apoio de vocês e pela ajuda que nos têm dado. Tá? Esperamos continuar crescendo e melhorando o serviço. Muito obrigado. Tá valendo. Então tá bom. O Valério, a doutora chegou? Chegou. Quer fazer a foto? A doutora chegou por... Quer falar mais? Alguém aí? Ué. Se quiser falar, fica à vontade. Não, morro de vergonha. Aqui. Tudo outro lindo. Espera só um óculos, gente. Continuar.
Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Requerimento 11/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, requerendo ao prefeito municipal de Piuí, para que, por meio do órgão competente, encaminhe as seguintes informações referentes à tarifa de resíduos sólidos urbanos no âmbito do município. 1. A quantidade total de usuários atualmente cadastrados que pagam o valor mínimo da tarifa de resíduos sólidos. 2. A quantidade de usuários enquadrados na tarifa social de resíduos sólidos atualmente. 3. Quais são os critérios legais, sociais e administrativos adotados pelo município para enquadramento do usuário na tarifa social? 4. Informar ainda quais procedimentos e documentos exigidos para que o cidadão possa solicitar o enquadramento na tarifa social. Ofício número 33/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei complementar 003/2026, que altera dispositivo da Lei Complementar 41/2015, institui a cobrança para custeio do serviço de iluminação pública e dá outras providências. Ofício número 34/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 9/2026, que dispõe sobre desafetação de bens públicos situados nessa cidade e dá outras providências. Ofício número 35/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando resposta aos ofícios 594/2025, 688/2025 e 61/2026, referentes ao projeto de lei complementar 7/2025, que dispõe sobre a inclusão de área no perímetro urbano e dá outras providências, acompanhado dos seguintes documentos: projeto para fins de delimitação do perímetro urbano do município de Piuí, memorial descritivo devidamente assinado pelo representante legal do município e pelo engenheiro responsável. Ofício número 39/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei complementar 4/2026, que altera a Lei Complementar 52/2018, que institui o plano de carreiras, de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Piuí e dá outras providências. Ofício número 40/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei complementar 05/2026, que dispõe sobre reestruturação do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Piuí e dá outras providências. Ofício número 41/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei número 10/2026, que altera o artigo 3º da Lei Ordinária número 2800 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e instituição de ensino para fins de realização de estágios e dá outras providências. Ofício número 42/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei complementar 6/2026, que dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento das taxas de alvará de localização e fiscalização de funcionamento do exercício de 2025 e dá outras providências. Ofício 06/2026, de autoria do diretor executivo do SAAI de Piuí, senhor Eduardo de Assis, em resposta aos ofícios números 670/2025 e 62/2026, referente ao requerimento 159/2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, no qual requereu informações sobre a coleta e cobrança
de esgoto da rua Antônio Alvino Terra, localizado no bairro Nova Piuí. E-mail de autoria oficial do Ministério Público, senhora Simone Marques, encaminhando por determinação do promotor de justiça, doutor Humberto Henrique Rufino de Miranda, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, a recomendação ministerial número 04/2026 da primeira PJ de Piuí. E-mail de autoria da oficial do Ministério Público, senhora Simone Marques, encaminhando por determinação do promotor de justiça, doutor Humberto Henrique Rufino de Miranda, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí, o despacho ID eletrônico MPE 5827-293, com força de ofício, referente ao inquérito civil número 0216-0515-0057-484-2024-44. Ofício número 65/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o número 114.8328, relativo às contas do município de Piuí, exercício de 2022, com toda a documentação para análise e posterior apresentação ao plenário do pronunciamento da comissão, acompanhado do projeto de resolução. Ofício 68/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, em resposta ao ofício 21/2026, de autoria da Associação das Mulheres de Peito, referente ao agendamento de reunião solicitada, observação. Via WhatsApp, a associação comunicou a impossibilidade da realização da reunião agendada. Ofício número 70/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, comunicando ao chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, que foi emitido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do município de Piuí, relativas ao exercício financeiro 2022, ficando intimado na condição de gestor responsável pelo exercício em análise, a manifestar-se sobre a matéria constante do referido parecer prévio, se assim entender pertinente. Ofício número 71/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, comunicando ao chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, que foi emitido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do município de Piuí, relativas ao exercício financeiro de 2024, ficando intimado, na condição de gestor responsável pelo exercício em análise, a manifestar-se sobre a matéria constante do referido parecer prévio, se assim entender pertinente. Portaria número 7, de 5 de fevereiro de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, que dispõe sobre a exoneração de servidor público de cargo em comissão no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Portaria número 8, de 5 de fevereiro de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, que dispõe sobre pontos facultativos e transferência da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Portaria número 9, de 6 de fevereiro de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, que dispõe sobre a intimação do chefe do Poder Executivo Municipal referente à aprovação das contas do exercício de 2022 e da outras providências. Portaria número 10, de 6 de fevereiro de 2026, de autoria do chefe do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, que dispõe sobre intimação do chefe do Poder Executivo Municipal referente à aprovação das contas do exercício de 2024 e da outras providências. Portaria número 11, de 6 de fevereiro de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, que revoga a Portaria 7/2026,
que dispõe sobre a exoneração do servidor público de cargo em comissão no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Ofício número 76/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Huerto da Silva, e do vice-presidente Gilvan Antônio da Silva, convidando a diretoria, juntamente com toda a equipe de colaboradores da Clínica Odante, a participarem da segunda sessão ordinária do ano de 2026, onde ocorrerá a entrega da moção número 24/2025 aos convidados. Peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que faça a leitura do expediente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, nos acompanha, boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, que essa casa fizesse um requerimento para saber a quantas andas a questão da lei que foi a criação do ônibus da saúde rural. O que é que está acontecendo, se houve algum problema no processo licitatório da aquisição do ônibus ou mesmo da confecção do veículo, a adaptação do veículo para atendimento na zona rural. Ontem, senhor presidente, nós tivemos uma conversa com o pessoal da Arismig, é a agência reguladora para o tratamento de resíduos sólidos, e chegamos à conclusão, senhor presidente, que alguma coisa está errado, ou seja, a vereadora acabou de fazer um requerimento aí pedindo informações. E os dados que eu tenho é o seguinte, são 370 famílias que estão inscritas que estão inscritas na tarifa social, que estão sendo beneficiadas com a tarifa social. Por quê? Porque, embora tenham o CAD único, eles não procuraram o SAAI para regularizar ou implementar, atender a documentação, a demanda necessária. E vejam só, nós temos em torno de 5 a 6 mil famílias em Piuí para que possam usufruir da tarifa social, que é em torno de R$6 e alguns centavos. E na oportunidade eu estive lá também com o nosso colega vereador José Segundo de Faria, que por sua vez hoje está em Belo Horizonte também, no seu exercício, e ele estava comentando comigo que o SAAI está implementando também o atendimento, ou melhor, a instalação da rede Wi-Fi dentro do seu estabelecimento, justamente para atender a demanda, ou seja, que essa instalação de uso exclusivo ao atendimento público facilitará o acesso dos cidadãos aos meios digitais necessários para consultar faturas e realizar pagamentos, especialmente para aqueles que não possuem planos de dados móveis suficientes. Então, que a diretoria do SAAI já está atendendo e estão implantando o sistema Wi-Fi aberto para os usuários, principalmente agora nessa questão dessa demanda para regularização do CAD único, para que eles tenham direito à tarifa social. Vereador Wender José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste pelas redes sociais. Então, senhor presidente, estava aqui conversando com uma mãe hoje, né? Ela veio me procurar para saber se não tem como estar alugando uma casa em Ribeirão Preto, né? Pode ter uma casa de apoio igual tem em Belo Horizonte, né? Porque ela sempre vai em Ribeirão, aí a menina dela passa por uma consulta na faixa de 9 horas da manhã. E tem gente que vai consultar às 4, 5 horas.
Então, né, fazer um ofício ou uma indicação para ver se tem como tá destinando uma casa lá, né, para ter um ponto de apoio, né, e também reforçando aí também mais lá da casa de apoio de Belo Horizonte, que já tem lá a casa, né, que para ela aderir às condições lá da acessibilidade, né, que deixando pronto lá, e assim também que tiver pronto lá a acessibilidade, deixa uma cadeira de roda lá disponível para quem precisa. Talvez chegue uma pessoa lá que não consegue estar andando, até no carro, ou até no quarto, tem uma cadeira disponível lá para poder estar atendendo o pessoal lá. Não mais é só, obrigado. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, né? Ao nosso companheiro presente aqui na reunião. Senhor presidente, hoje mesmo eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Eu quero estar agradecendo aí, eu queria que o Elias colocasse para nós, né? Semana passada nós tivemos um transtorno com essa chuva e nós não conseguimos confeccionar a ponte da região do Onça. Foi uma ponte que, devido a um caminhão de madeira, passou bem sobrecarregado lá e acabou danificando essa ponte. Nós fizemos ela no mandato passado, né? E devido ao peso que foi passado lá, acabou quebrando as vigas, né? E os meninos prontamente já foram lá para recuperar a ponte. Então, só agradecer mesmo, né, aos meninos que estiveram presentes lá trabalhando, mesmo debaixo de chuva. Eu tive lá com eles um dia na semana passada, que semana passada foi bem corrida, bem ocupado. Então, agradecer ao Kiko, né, ao Roberto, ao Faustinho, né, aos meninos que levaram o material, ajudaram a levar a madeira, né, o Emerson, o Walter Júnior, e o Ronaldinho da Reta Escavadeira também, que esteve lá ajudando a atravessar as vigas, né, com a Reta Escavadeira, ele e o Kiko. E também agradecer, né, o Matheus Mota, que está sempre no suporte, sempre na retaguarda, ajudando, sempre que precisa, né. Então, sempre pontos para poder atender as demandas, né, da população, inclusive a demanda das estradas. Né, agora a próxima ponte que nós vamos mexer é a ponte próxima à fazenda do Varjão, que era para ter começado na semana atrasada, só que com as chuvas teve que adiar, né, a confecção dela. Se Deus quiser, o mais breve possível, ela também vai estar concluída. Também, senhor presidente, queria estar agradecendo, né, ao nosso prefeito, Dr. Paulo, os recapeamentos que estão sendo feitos nas ruas, né, de Piuí, algumas ruas que foram feitas naquela época do Rapa-Rapa, né, Zé? A rua Santo Hilário, né, a rua Raul Soares, que inclusive o senhor também tinha feito a indicação e depois o senhor me autorizou a fazer uma para reforçar o pedido. Está aí pronta, Raul Soares, né, a Inconfidentes, a Rua Pimenta, Juca Goulart também, que já foi concluída. Ela foi uma rua que deu um trabalhozinho, porque ela é uma rua extensa, né, uma rua complicada, um trânsito muito grande, né, dificultou bastante, o pessoal não estava respeitando muito a sinalização que nós colocamos lá. Toda hora apontava um carrinho, uma moto, e a gente entrando, enquanto os meninos estavam jogando asfalto, eles atravessando. Então, agradecer essa turma aí. A Pouso Alegre, né? A Pouso Alegre, que também é uma rua que estava precisando muito, né? Depois foi feito também, confeccionamos a Lavras, que também era uma rua que estava complicadíssima. Essa aí, eu vou te falar, essa aí no sábado, ela foi feita embaixo d'água, menino. Pensa numa chuva. Ainda bem que a hora que nós finalizamos ela, é que a chuva veio. Até ajudou para esfriar o asfalto, né? Depois da Lavras, foi feita Santo Antônio do Monte. E aí mais algumas outras que ainda falta para concluir, né, a demanda. A primeira leva
das ruas para recapeamento. Então, só agradecer ao Dr. Paulo, não só ele, né, como toda a equipe dele, Tadeu, o Fernando, os meninos do Obras lá, o Iguará, né, o Marquinho, o Francisco, a equipe da licitação da prefeitura, porque se não fosse essa equipe aí, não estava acontecendo o que tem acontecido na cidade, né, nas obras que também passam por eles. E também agradecer a equipe da iluminação pública, mais uma vez. Ali, tem que falar nisso, arrumou lá na porta, na demanda que você me passou. Só agradecer. Hoje eu só consegui acompanhar ele em 2 lâmpadas, porque eu estava na correria hoje, na manutenção da iluminação pública. Eu agradecer o Vinícius, mas a Leda, eu consegui acompanhar ele só na rua Getúlio Vargas, tirei foto só de uma na porta do Dr. Garcia ali, que estava queimada, mais embaixo está perto do antigo mercadinho do Wilson, e outras lâmpadas mais. Então, só agradecer esses 2 meninos aí, né, os irmãos, a Leda, mais o Vinícius, que toda terça e quinta-feira estão aqui prontos, né, para atender as demandas passadas para eles aí. Né, o Pikachu, que está lá na espreita para poder pegar as reclamações e passar para os meninos. Como é que está meu tempo aí, Eduardo? Se tiver acabando, eu falo no grande expediente. Vou dar tempo de falar. Ó, eu sou bom mesmo, viu? Eu conto segundos. No grande expediente eu finalizo. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, público que nos acompanha na Casa Legislativa. Senhor presidente, eu já fiz essa indicação e novamente eu fui procurado pelos moradores ali do bairro Morada do Sol, sobre a questão do asfalto. Ano passado a gente já fez essa indicação, a gente sabe aí que o prefeito já fez agora 17 ruas, né, Fábio? Vai ser essas ruas, né? Tem umas mais licitadas. Isso. E a gente está solicitando aí o departamento de obras, ao prefeito, para que olhasse para o pessoal ali do bairro Morada do Sol sobre essa questão. Principalmente agora, nesse período de chuva, aonde a gente sabe que há mais transtornos. Se o Eduardo puder mostrar as imagens, por favor. Eu fiz aqui a indicação do bairro Morada do Sol e das ruas José Cavalhada, Sargento Veloso, Avenida do Contorno. Se puder estar mostrando as imagens, o problema do asfalto ali está um problema mais complicado. Esse asfalto foi feito há mais tempo e agora está começando aí a causar os transtornos aí que já está começando a desfazer. Tem lugares que você já está até esfarinhando. Então, se o prefeito puder estar colocando o cronograma dele, dessas ruas e do bairro também, né? Essas aí, ó, depois que você desce aí na Avenida do Contorno, então as ruas bem complicadas ali, a situação. Aí para você ver essa parte aí, ó, essa é na Avenida do Contorno. Ele, além de rachar, ele já está soltando tudo, né? Então aí, se puder estar olhando para a gente aí, fazendo favor, tem as imagens, né, Eduardo? Quando vai passando as imagens também, eu solicitei também ali na Rua João Leite, a partir do número 797 até no final da rua. Ali, além do problema, além do problema do asfalto, que também está totalmente danificado, basicamente ali, depois da que quebra-mola da oficina, presidente, ali o asfalto já está soltando tudo. E ali tem um agravante maior, que até o Fabinho comentou, que ali não tem a fluvial, né, Fabinho? Mas ali o asfalto ali, tantos dois lados ali, ó, até chegar no final, nessa parte aí, já está totalmente já comprometido. Então, aí solicitar aí o prefeito que dá uma atenção aí, agora, com esse período de seca agora que vai entrando, que vai passando, terminando o período chuvoso, a possibilidade, né, de estar olhando essa questão. Também, senhor presidente, solicitando uma extensão de rede elétrica no final da rua Zé Francisco Miranda, acima do número 41, na comunidade de Penedos. Do lado esquerdo, número 41, é onde fica a casa de cloro ali do SAAI. Então, eu estou fazendo 2 indicações, que é a extensão de rede, porque ali à noite fica bem complicado, porque subindo na estrada do lado esquerdo já tem a casinha de cloro. E outra também, eu solicitei aqui, o ano passado, a colocação de câmeras de segurança.
até o momento não foi colocado essas câmeras de segurança. A casa de cloro lá onde é feito todo o tratamento do cloro fica totalmente aberta. Eu acho que já deveria ter feito essa colocação dessa câmera, além de melhorias na questão da segurança. Tem as imagens? Tem, Eduardo? Fica aberto e durante a noite, por ser do lado da estrada, eu acho que deveria o SAAI, aí tem a imagem, ó, o último poste que tem, aí, frisa a imagem aí, essa aí que é a casinha do tratamento de esgoto. Então, para quem vê isso aí, a cerca que eles colocaram, mas ela fica totalmente aberta. Ela fica do lado do campo e do lado da estrada. Não tem segurança. Então, subindo aí, ó, que eu estou solicitando a questão da iluminação, da extensão de rede, o poste mais próximo fica quase 100 metros. E aí, para você ver, senhor presidente, é do lado da estrada. Então, à noite, totalmente escuro, colocaram uma lâmpada lá, mas ela não vai fazer uma iluminação totalmente. Então, solicitar aí. Tem um vídeo, para vocês verem aí, ó, ela fica totalmente aberta. Então, isso aí causa insegurança tanto para o funcionário que trabalha aí na comunidade. Sempre o vereador Fabinho vem cobrando, ele já esteve lá presente também, viu aí, ó. Lá dentro fica os galões de cloro e fica tudo aberto. Então, eu acho que o SAAI, se pudesse dar uma atenção, já foi cobrado isso aqui, depois se puder até o jurídico aí olhar o que foi a resposta que foi para o executivo, solicitar aí essa questão. Eu acho que tem que ser uma coisa mais rápida, essa questão ou de câmara de segurança, fazer o fechamento dessa casinha de cloro, para evitar qualquer transtorno aí, porque o cloro todo da comunidade que sai dessa casinha vai para a caixa d'água e depois ela é distribuída na comunidade. Então, acho que tem que ter uma segurança para estar fazendo. E só para finalizar, senhor presidente, agradecer hoje, de manhã, eu liguei o prefeito Dr. Paulo, ali na estrada de Penezes, problema no morro ali, que teve que puxar um ônibus escolar, um caminhão de leiteiro lá, e aí o prefeito, eu liguei para ele pediu a equipe, se puder só mostrar o vídeo rapidinho, viu, senhor presidente? Estourou um tempo, não? Aí o prefeito já foi lá, já fez esse reparo. E aí, nesse tempo aí agora, se possível, dar uma manutenção nas estradas, principalmente as estradas aí principais, por causa do transporte agora do silo, soja, milho. Aí eles já fizeram aí esse reparo aí urgente, porque hoje teve que arrastar até ônibus aí de escola e caminhão de leite. Então agora com esse tempo aí, solicitar aí ao Departamento de Estradas aí, agilidade aí nessas melhorias dessas estradas. Muito obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao amigo que nos assiste e a também quem nos acompanha através das redes sociais, aos servidores dessa casa. Queria só endossar uma fala do colega vereador Gilvan, que externou a preocupação em relação ao bairro Morada do Sol. Realmente, inclusive no mandato passado, Gilvan, no ano passado, salvo engano, a preocupação em relação a esse bairro foi citada nessa casa. Nós sabemos que naquele bairro tem vários pontos que precisam de uma intervenção de caráter imediato. Não só o Morada do Sol, outro bairro, estava comentando com o Fabinho aqui, que preocupa também, é o bairro Alvorada. Nós sabemos que está para ser iniciado uma intervenção ali na rua Rivaldávio Rosa, não só naquela rua, mas em outra rua paralela também. Mas a situação do Alvorada também, do loteamento Alvorada, é uma situação que preocupa bastante, visto a danificação das vias, tanto do Alvorada quanto do Morada do Sol. Eu estive, inclusive, hoje, passando pela do Contorno, ali no Morada do Sol, e realmente a situação ali do Contorno demanda uma atenção em caráter imediato, Queria falar aqui também sobre a importância da prefeitura realizar a disponibilização em caráter fixo e constante dos telefones úteis na página de acesso para o munícipe. Inclusive a Câmara também, se tiver legalidade, puder fazer isso, porque a gente recebe muito pedido de informação no sentido, inclusive, de troca de lâmpadas, mas o Fabinho sempre tem auxiliado com essa questão, e outros serviços que, ao meu ver, poderiam estar de mais fácil acesso
disponível para a população nas páginas oficiais, tanto do município como também, de repente, aqui da nossa Casa Legislativa, visto que o munícipe, ao acessar o site, ele vai ter acesso a essas informações e poder recorrer aí a esses serviços. Inclusive, solicitando aqui também que seja pensado a possibilidade de ter um telefone operacional para quem trabalha no serviço de fiscalização do município. Nós temos um fiscal hoje, e esse fiscal hoje atua com o telefone particular dele, que eu não vejo muito fundamento. Acho que ele deveria ter um telefone operacional onde as pessoas pudessem fazer contato para fazer assim os seus requerimentos, as suas solicitações e as denúncias referentes a lote e outras demandas mais, né? A gente acaba muitas vezes acessando ali, falando com o servidor, quando na verdade o departamento deveria disponibilizar um aparelho para que ele possa fazer aí o seu trabalho de maneira adequado. Hoje ele faz um trabalho muito bom na nossa cidade, mas fica aí a dica para o município. Gostaria de também parabenizar o nosso prefeito, junto com o vereador Fábio Tulin, que esteve também nos locais. A gente falou muito aqui na Câmara sobre Rua Juca Goulart. A gente sabe que era uma rua muito problemática, inclusive porque ali tinha alguns locais onde dava aquele afundado no asfalto quando chovia bastante. Rua Pouso Alegre, inclusive os moradores agora ficaram satisfeitos como ficou ali o recapeamento da rua, inclusive estão pedindo mais um redutor de velocidade ao longo da Rua Pouso Alegre. E agora também, simultaneamente, nós temos duas ruas que também passarão por uma intervenção, que estão em caráter também de extrema necessidade, que é a Rua Doresópolis e a Rua 13 de Maio, que são duas ruas hoje que estão realmente necessitadas. Nós temos no cruzamento da 13 de Maio com a Doresópolis uma loca, né? Inclusive, eu estava passando lá com o meu veículo e eu enganchei a frente do meu veículo no cruzamento da Doresópolis com a 13 de Maio. Então, é um local, quero tranquilizar aqui a quem nos ouve, que passará também por esse recapeamento. Parabenizar o prefeito, porque são 18 ruas. A gente sabe que ainda tem muitas pela frente para poder serem submetidas aí a essa intervenção. O asfalto, algumas vias já está, de certa forma, vencido até o prazo, né, que tem, né, Gilvan? Só que o 18 já é um começo e eu creio que ele vai conseguir aí fazer um pouco mais dessas questões. Senhor presidente, só mais um assunto para concluir nessa faixa de horário do pequeno expediente. Gostaria de falar aqui, acredito que devem ter procurado os senhores também, mas eu recebi algumas mensagens de alguns pais falando sobre o horário das creches e CMEIs. Inclusive, alguns alegando a dificuldade de deixar os filhos porque, por uma nova normativa, receberiam esses alunos a partir das 7 horas da manhã. Inclusive, eu tomei a liberdade de conversar com a Vanilda. Um colega que também, né, se sentiu muito incomodado com essa questão, esteve, inclusive, presente no setor de educação, né, que trabalha também com o meio de transporte de alunos, conversando ali com a secretária de Educação. O que me parece, inicialmente, é que houve uma flexibilização no início agora da chegada desses alunos. Ela me informou hoje que está valendo agora o horário de 15 para 7, para a entrada desses alunos. Eles estavam pedindo isso, inclusive alguns colegas, colaboradores da Santa Casa estavam preocupados, porque tinham que pegar plantão e o horário estipulado era justamente às 7 horas da manhã. Então, eu queria comunicar aqui a resposta traga da Secretaria de Educação. Depois eu continuo no outro expediente, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos que faça os chamados vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Senhor presidente, só para acabar de concluir aqui, vou demorar mais nada, só mais um adendozinho aqui. Queria que o Elias colocasse lá, por favor, a questão dos fios, dos postes da CEMIC. A gente está tendo um transtorno na cidade inteira, em alguns pontos pior, né? Essa foto aí foi tirada na rua Santo Antônio, onde os caminhões às vezes estacionam para poder
descarregar alguma coisa, acaba agarrando o fio. E esse fio tá tão baixo que eu peguei com a mão, sabe? Eu queria que o nosso jurídico oficiasse, por favor. Eu vou te passar o e-mail, né? Do responsável, né? Que é o Célio. Eu até conversei com ele antes, até foi sobre outro assunto, e acabei que eu falei com ele sobre essa questão da CEMIG aqui. Ele, como era o representante da regional, Fabinho, pode fazer um ofício, manda para mim que eu vou tomar providência. Hoje ele não está mais na regional nossa. Hoje quem atende a gente aqui é o Alexandre, né? Então, essa questão aí eu queria que fizesse um ofício para poder ver se eles tomam providência, cobrar, né, do pessoal que utilizam os postes da CEMIG, né? Pessoal de internet, né? Esses cabos que não é energia, eu não sei de que é, se é de telefone, né? No dia que eu fiz esse vídeo, eu até mandei, foi para o Alexandre, e o Célio se dispôs de dar uma força e cobrar para nós. Ele, como foi representante da nossa regional, Fabinho, pode mandar para mim, ou faz um ofício, me manda, que eu vou entrar já solicitando uma limpeza e uma organização, né, nesses fios de poste, né, da CEMIG na cidade inteira. Pelo que eu tenho visto nas internet, nos jornais, todo mundo, para todas as cidades, esse problema é geral. Belo Horizonte está um caos, sabe? É fio pendurado, é moto que agarra naquilo ali, derruba. Eu mesmo presenciei uma menina que trabalhava na Amparo, na rua Amazonas. Na hora que eu desci para almoçar, eles estavam esticando o cabo da internet. Se eu não abaixo a cabeça, tinha pegado no meu pescoço. Eles estavam atravessando o fio. Eu fui almocei, na hora que eu voltei, a menina tinha caído no mesmo fio. Porque eles enrolaram eu, colocaram no pé do poste. A hora que ela estava passando, o fio balançou com o vento e pegou no freio da moto e derrubou ela. Ela acabou machucando, estragando a moto. Então, que seja de valentia, né, esse ofício que resolva essa situação, né, para nós aqui na cidade de Piuí. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os demais colegas de bancada, cumprimento o público que está aqui e o público que nos acompanha através das redes sociais. Eu estou vendo os senhores falando das ruas que estão sendo recapeadas e outras mais, então deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Ontem estive em reunião com o prefeito, Dr. Paulo, e nós iremos receber um recurso, possivelmente para abril, deve estar chegando aqui, de R$500 mil para serem usados na infraestrutura do município de Piuí. Nós assinamos juntos, eu e o Dr. Paulo, encaminhando, e esse pedido está sendo encaminhado ao senhor Renato Barbosa de Andrade, ou seja, ele é chefe de gabinete do Pacheco e conseguiu esse recurso para Piuí. Então, olha aqui, Gilvan, você estava falando de algumas ruas, então deixa eu te contar. A rua João Cavalhada, eu venho brigando em cima dessa rua, já tem uns 2 mandatos no mínimo. E conversando com o Paulo, ele falou, olha as ruas que precisam ser pavimentadas, uma vez que o recurso eu havia conseguido. Então, só para contar para vocês, vai ser, com esse recurso, fazer o recapeamento da rua João Cavalhada, tá aí uma amiga minha que mora lá, ela está muito feliz, que eu já passei para ela. A rua Terezinha Justino, no Novo Tempo, aquele pedaço lá que está sem. Isso é o recapeamento. Agora, pavimentação. A rua, sabe aquela extensão da Crispim Elias da Cunha, ali no final do Coronel Fidelis, aquele pedacinho? Eu também pedi ela no primeiro mandato, segundo mandato, e agora nós estamos pedindo junto. Então, deixa eu te contar a novidade. Eu estou conseguindo recurso para fazê-la. Não sai não, deixa eu acabar de contar o resto. Calma, só um pedacinho. E, não, gente, é sério, porque quando a gente vai trazer uma coisa importante, é importante que os colegas vejam, né? E entendam. E, Gilvan, para você aqui, as 2 entradas de Penedos, as 2 conseguiu recurso
para asfaltamento das duas entradas, tanto aquela que sai para o Mata dos Rosa, como a outra, e eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz. E esse recurso ainda vai sobrar um pouco para a gente olhar outras ruas que está faltando só pedacinhos, trechos, para continuar. São R$500 mil. Bom, quanto ao requerimento, que foi lido aqui, né, e vai para votação, é claro, eu estou solicitando, gente, com relação a essa tarifa de resíduos sólidos urbanos no município de Piuí, eu sei que os senhores estiveram lá, conversaram com os responsáveis, vamos pensar assim, a gerência da Arismig. Na época, os senhores lembram quando eu falei para vocês, esses valores aqui, eles estão baseados em 2023, nem serão os que vão ser cobrados depois. Ocorre o que o Fernando falou, certíssimo. Muitas pessoas têm direito ao desconto, têm direito a pagar o mínimo, porém não sabem. Então, já que infelizmente essa lei foi aprovada, neste requerimento, senhores, eu estou solicitando a quantidade total de usuários atualmente cadastrados que pagam o valor mínimo da tarifa de resíduos sólidos, ou seja, a quantidade real. A quantidade de usuários enquadrados na tarifa social de resíduos sólidos atualmente. E essa é a mais importante. Quais são os critérios legais, sociais e administrativos adotados pelo município para o enquadramento do usuário na tarifa social? Porque, às vezes, a pessoa não sabe que ele tem esse direito. Então, está aí na hora. E 4, informar ainda quais os procedimentos e documentos exigidos para que o cidadão possa solicitar o enquadramento na tarifa social. O presente requerimento tem por objetivo assegurar a transparência das informações relativas à cobrança da tarifa de resíduos sólidos, bem como permitir o acompanhamento e a fiscalização das políticas públicas voltadas à justiça tarifária e à proteção das famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo assim o acesso à tarifa social àqueles que efetivamente preencham os requisitos legais. Senhores, eu já imaginava tudo isso que está acontecendo, só não imaginava que seria no tamanho da intensidade. O presidente também foi procurado pela mesma pessoa que trabalha com fazer mudas, hortaliças, e mora numa casa pequenininha. Ele sobrevive com a hortaliça. Esse senhor, qual é a quantidade de lixo que ele gira, gente? Que ele gera? E ele está gastando mais água. A conta dele veio de 220 uns quebrados. Como que ele vai tirar isso agora? Agora ele está falando que não sabe o que ele faz. Se ele continua com a hortaliça ou não. Pessoal que trabalha com lava-jato de carro, qual que é o lixo que eles estão acumulando? É o trabalho deles. As pessoas que lavam roupa, lavadeiras de roupa. Gente, uma pessoa que trabalha lavação de roupa é pesado. E as contas de água vieram daquele tamanho que a gente imagina. Portanto, essas pessoas que gastam essa água nessa quantidade, mas é para exercer um ofício, ou seja, um trabalho, elas também deveriam ser colocadas na cota mínima. Mas os senhores lembram que na época eu disse para vocês que o parágrafo 3º, inciso 3º do projeto, retirava todo o nosso domínio e entregava a faca, o queijo, o pão e a mesa inteirinha na mão da Arismig. Eles decidiam quando, como e assim seria. E já está acontecendo. Porém, eu gostaria de propor ao Legislativo, porque talvez vindo o projeto de lá, teria como enquadrar também as pessoas que gastam mais água, mas por ofício, por trabalho, como a questão do lava-jato, hortaliças, pessoas que a renda dela é de lavação de roupas e assim por diante. É humanamente egoístico tarifar essas pessoas
como se elas estivessem consumindo aquela quantidade de água porque tem uma piscina em casa. Não é, gente, é porque trabalham. E mais um detalhe. Na época eu falei e vou repetir de novo. Quando que quantidade de água justifica valor de lixo? Se fosse cobrado, por exemplo, naquela casa X tem 8 pessoas gera mais lixo. Então ela pagaria um tanto maior. Naquela outra casa tem só um idoso. Gente, um idoso, que quantidade de lixo que ele vai estar gerando? E assim por diante, por quantidade de pessoas. Mas a água, o que tem a ver a água com a quantidade de lixo? Certo? E eu fico muito preocupada mesmo, de coração, com essas pessoas agora. 2 lava-jatos que lavam carros estão falando que vai fechar, porque não conseguem pagar uma conta de 400 e tanto que veio de água. E assim são outros casos. Nós temos que pensar nessas famílias, porque a família média, alta sociedade, vai bem, mas os carentes não. E, infelizmente, essa faca está cortando na carne destas famílias que dependem da água para o trabalho. Lava-jato, lavadeiras, hortaliças. Eu estou citando só 3. Então eu peço que os senhores aprovem esse requerimento, onde, quem sabe, através dele, levaremos um pouco de justiça àquelas famílias que estão sendo injustiçadas. Também, através do ofício número 77, trago aqui para os senhores, encaminhado ao senhor Eduardo de Assis, diretor executivo do SAI. Senhor diretor, vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a adoção das providências abaixo relacionadas, visando a melhoria do atendimento prestado aos usuários nas dependências do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Piuí. 1. Disponibilização de conexão de internet Wi-Fi. Solicita-se disponibilização de rede Wi-Fi institucional com acesso controlado por senha para o uso temporário dos usuários durante o atendimento presencial, a fim de possibilitar o acesso a aplicativos bancários, realização de pagamentos e conclusão de procedimentos digitais exigidos pelo próprio serviço. Tal solicitação decorre de reiteradas manifestações de munícipes que relatam dificuldades em razão da instabilidade da internet móvel, especialmente da operadora Vivo mesmo nada, né? O que compromete a eficiência do atendimento, gerando trabalho e retrabalho e aumentando o tempo de permanência nas filas. Vocês acreditam que lá não tem? Não tem um acesso para que a pessoa, o usuário, ele está ali fazendo uma ligação, está ali pedindo alguma coisa, ou está ali pagando a sua conta, e ele precisa... Não tem. 2. Implantação de sistema de atendimento preferencial. Solicita ainda a implantação de sistema de atendimento preferencial com emissão de senhas específicas e organização adequada de filas destinada a idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista e demais grupos legalmente amparados pela prioridade de atendimento. A adoção das medidas ora solicitadas representa, senhores, iniciativa de baixo custo e alto impacto social, promovendo dignidade, acessibilidade, inclusão e maior eficiência administrativa no atendimento ao cidadão. Certa de sua atenção e sensibilidade quanto ao tema, coloco-me à disposição para colaborar naquilo que for preciso. Na indicação de número 51, estou solicitando a notificação do proprietário ao proprietário do lote localizado ao lado do imóvel 963 da rua Francisco Soares Ferreira, no bairro Nova Esperança, conforme demonstrado por fotos anexas a este documento, mas não estão ali. Tal situação representa grave risco à saúde pública e à segurança dos moradores da região, uma vez que propicia a proliferação de animais peçonhentos, roedores e insetos de transmissores de doenças, cria condições desfavoráveis à saúde das pessoas,
através do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Contribui para a degradação ambiental e desvalorização dos imóveis adjacentes e prejudica a estética urbana do bairro. Também na indicação de número 52, estou solicitando que sejam realizados serviços urgentes de limpeza urbana, capina, roçada e desobstrução de passeio público na esquina da rua Bambuí com a rua Modesto Caldeiro. Não tem fotos, apesar que tem as fotos, mas as fotos não foram para aí. Vamos lá. O local, gente, encontra-se em estado visível de abandono, com crescimento excessivo de mato, presença de entulho, lixo descartado de forma irregular e calçadas deterioradas, dificultando significativamente a circulação de pedestre. Ressalta-se, senhores, de uma forma muito especial, que próximo ao local reside uma senhora com deficiência visual que utiliza bengala para sua locomoção. Como as fotos não foram passar ali, mas depois eu posso mostrar para os senhores aqui, elas estão, é impossível andar nestes passeios. Totalmente obstruído por matos, lixos. Então eu mostro para os senhores dessa forma, uma vez que as fotos não estão ali. A indicação de número 53, estou solicitando que seja realização de melhorias e manutenção na estrada de acesso à comunidade de São Leão, nas proximidades da ponte do Rio São Francisco, perto do bar do Mar Lúcio. Aí tem fotos, né? Sim. E olha para vocês verem, gente, é buraco para tudo quanto é lado. A pessoa foi filmando e me mostrando, olha ali o pedacinho, gente, aquele trecho está terrível. Bom, o referido trecho encontra-se em condições precárias, conforme nós estamos vendo no vídeo, apresentando diversas valas, buracos de grande proporção e irregularidades no leito da via, que tem dificultado significativamente o tráfego de veículos e colocando em risco a segurança dos usuários. E vale ressaltar, ali passa transporte escolar carregando nossas crianças. Na indicação número 54, eu estou solicitando providências do Poder Executivo Municipal para limpar. Posso concluir, senhor presidente? Falta pouco. Solicito providências, então, no caso, para limpeza e fiscalização e controle da proliferação de caramujos africanos em lote vago, localizado ao lado do imóvel situado na rua Brás Rezende Silva, número 90, visando a proteção da saúde pública e da segurança sanitária. Na indicação 70, eu estou solicitando vaga para criança em escola. Na 71, vaga para criança em creches e CMEI. E na indicação 73, solicitando providências urgentes para contenção de enxurradas, lama e resíduos provenientes do Aras do Preto, que atingem a rua Pedro Veloso, especialmente em períodos de chuva. Os moradores da rua Pedro Veloso, nas proximidades do Aras do Preto, vêm enfrentando sérios problemas durante o período chuvoso, quando grande volume de água misturado com lama e terra escoa para as vias públicas, sujando toda a rua e invadindo garagem das residências, causando transtorno aos moradores, além de risco à mobilidade e à segurança. Solicito, portanto, instalação de bocas de lobo ou sistema de drenagem pluvial adequado, construção de canaletas, sarjetas ou valetas de contenção, implantação de barreiras físicas ou contenção de sedimentos na área de origem das enxurradas e outras intervenções que o setor técnico entender que seja necessário para impedir o escoamento irregular de lama e terra à via pública. Obrigada. Só uma parte? Claro. A Pedro Veloso também fiz indicação e já vai asfaltar. Que ótimo. É uma indicação que eu também fiz. E é bom quando uma indicação reforça a outra. Interessante. O senhor havia ido ao banheiro, até fez um gesto diferente que eu não compreendi. Quando eu perguntei que o senhor estava saindo, o senhor mostrando as calças, não entendi aquele gesto. Mas, deixa eu contar a novidade, são R$500 mil que conseguimos e as ruas que
né, que vai receber delas uma namorada do Sol, que é a João Cavalhada, a Terezinha Justino, a extensão da Crispim Elias, aquela ali próximo ao Coronel Fidelis, e um pedaço perto da Rua dos Ipês também, além das duas entradas que dá a entrada de Penedos, as duas, tanto a Mata dos Rosas como a outra principal. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Ô, Chile, isso é bom saber essa notícia que você comentou. Você teve como prefeito, Renato Andrade, né? A gente sabe o quanto ele ajuda a cidade de Piuí. É importante mesmo estar fazendo. Eu acho que essas demandas que a gente recebe, no final tudo dá certo, né? Fazer isso. E dentro das suas possibilidades, aquela outra entrada dos Penedos, a 3, da terceira, que também, se tiver a possibilidade... Então, neste caso, nós podemos pedir, porque esse dinheiro vai dar. Isso. Já colocar as 3 entradas. As 3 entradas comunidade, que é aqui do lado do posto de saúde, Sim. Aqui vai para Matos Rosas e a principal. Então, ótimo, que o recurso dá para fazer isso. Certinho. Muito obrigado. Excelente ideia. Obrigada, viu? Obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi também para continuar o uso da palavra. Eu estive hoje na Secretaria de Transporte conversando com o Toninho e apresentando uma solicitação dos moradores do Betel. Hoje, praticamente, todos os transportes escolares do município passam ali no loteamento Jardim Betel. Nós temos um porém, o noturno, que vai para o Horta e para o João Menezes, ele não passa ali no ponto do Betel. E os moradores estão alegando que na frente ali do Parque da Mina tem baixa luminosidade e à noite está ficando perigoso para os alunos ficarem ali esperando, né, visto a exposição de risco que eles podem ter. Então eu estive apresentando ao Toninho, pedindo a ele sobre a importância de estar fazendo, né, estudando ali, fazendo um estudo para que esse transporte possa passar ali também nas imediações do Jardim Betel. Senhor presidente, eu gostaria de pedir também sobre a limpeza e poda da vegetação no loteamento Alvorada, né? E para que os moradores ali pediram, inclusive sobre a citação. Senhor presidente, eu vou paralisar o meu tempo, vou pedir que pare o meu tempo, por gentileza, né? Ficar falando para as paredes, a gente fica meio como tolo, né? Eu vou pedir que pare o meu tempo. Assim como eu tive respeito de ouvir a todos, eu exijo respeito para que me ouçam também. Agora, por gentileza, se puder retomar o meu tempo, gostaria de pedir sobre limpeza e poda da vegetação no loteamento Alvorada, né? Trago essa demanda através dos moradores ali do referido loteamento. Gostaria, senhor presidente, também de trazer uma informação. Nós deixamos ali, quando fui com o senhor, no comando do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte, um ofício, e nós obtivemos o retorno que o equipamento ele vai passar por manutenção, vão arrumar o equipamento e vão disponibilizar o equipamento para que esteja em perfeito funcionamento aqui, né, para atender a nossa cidade de Piuí. Eu recebi também uma demanda, Fabinho, solicitando ali a manutenção, a intervenção para cima, no morrinho, para cima do Aras do Banana, né? Inclusive tem pessoas que trabalham aqui em Piuí, que trafegam por ali, que estão alegando uma dificuldade de passar ali nesse morrinho que tem para cima do Banana, né? E, inclusive eu comentei também com o prefeito, ele falou assim que, dada uma estiagem, o setor vai tomar providências em relação a essa questão. Senhor presidente, eu estou apresentando também uma indicação no sentido de cobertura na entrada ali dos pais e professores da escola Lourdes Ferraz, na entrada da escola e também do parquinho municipal da referida escola. Eu já havia feito uma indicação, foi feita uma medição para a cobertura do parquinho e eu estou pedindo ao município providências para que seja tomado ali na questão da cobertura. Queria agradecer o município, iniciou a questão da disciplina de inglês nas escolas municipais. Inclusive, eu mencionei nessa Casa Legislativa, fico feliz que outros colegas também reforçaram. Nasceu de uma visita dos alunos do Josina Alvim no gabinete do prefeito, onde um dos alunos pediu ao prefeito que fosse implementada a disciplina de inglês na rede
de educação de ensino do nosso município. Então, nós temos aí o início dessa disciplina. Eu gostaria de cumprimentar aí o nosso prefeito por essa importante, né, iniciativa. Gostaria também, senhor presidente, de solicitar ao departamento competente uma atenção na sinalização de trânsito em relação ao bairro Cruzeiro. Eu estive passando por lá e vi que, infelizmente, a sinalização, principalmente nas esquinas, nos cruzamentos, ela está bem precária. Pedir para que possa ser dada uma atenção nesse sentido, né, e para que possa ser realizada a revitalização dessa sinalização, bem como as ruas lá no bairro, né, no loteamento Novo Horizonte, né, para que haja uma atenção relacionada a essa questão. Senhor presidente, só para terminar, eu sei que já teve colegas vereadores que falaram sobre isso, inclusive num dia também eu conversei com o vereador Fernando. Eu estou apenas reforçando porque eu sei que o município tem uma ideia de a implementação de uma UAI aqui em Piuí. Né, nós estamos vendo que, segundo informações recentes, alguns aposentados estão procurando com mais frequência, principalmente os locais onde tem feito essas identidades, que dão a sugestão, né, Fernando, para que possa ser feito, falando que, se não for feito dentro de um tempo adequado, vai cortar o benefício. A gente vê muitas pessoas, né, aposentados, pensionistas que vêm até aqui à Câmara, que estão preocupados com essa situação. Então, eu gostaria só de reforçar mais uma vez, para que o município possa, de certa forma, intensificar a questão da implementação da UAI, ou trazer também uma ideia, como o nobre colega vereador Fernando já disse aqui essa casa. Nós temos hoje um espaço, nós temos uma pessoa que faz a identidade, de repente o município ter ali mais servidores que possam ser colocados ali naquele espaço, para poder dar um fluxo melhor no atendimento dessa questão das identidades no nosso município. Se você quiser falar, Fernando, fica à vontade. Ô, João Marcos, eu acho que é importante também trazermos à tona aqui reclamação dos usuários com relação a pessoas que estão cobrando para agendar a confecção dessas carteiras. Eu acho que isso é de extrema importância trazer isso aqui à tona. Eu acredito piamente que ninguém da delegacia, nem mesmo a servidora que ali trabalha, tem participação nisso. Mas a comunidade tem que estar ciente de que isso pode estar ocorrendo e nós teríamos que aumentar o número de servidores justamente para acabar com essa prática, que é uma prática até vexatória, né? E coloca em dúvida até a conduta dos servidores. Então, aproveitando a sua fala, eu gostaria realmente de deixar registrado aqui que uma das reclamações que está chegando a mim, que sou policial, a você, a casa, é justamente de cobranças. E, na verdade, é isso mesmo. Aqueles beneficiados do BBC, os pensionistas, os pescadores, essas pessoas que dependem do governo, elas precisam realmente de estar com sua carteira de identidade atualizadas. Fernando, e só para poder também reforçar aqui, né, eu havia comentado com você dessa situação, porque uma dessas pessoas veio inclusive ao CAC aqui da Câmara falando sobre essa situação, né, que estava acontecendo, né, a cobrança para que fosse feita a emissão. Eu não estou falando daqui, mas em lugares externos, né, para que a pessoa pudesse fazer ali o agendamento, né. A gente gostaria de reforçar essa questão justamente porque hoje a maior dificuldade que as pessoas têm em relação ao site, porque hoje não é feito presencialmente, a pessoa tem que fazer via Gov, e as pessoas aí, os aposentados, eles têm muita dificuldade com essa questão da tecnologia, né? O que na verdade deveria facilitar está dificultando a vida das pessoas. Na minha opinião, de repente, talvez alguém que pudesse, vinculado ao próprio serviço, dar esse suporte e auxiliar essas pessoas que hoje têm dificuldade no agendamento. As pessoas hoje, infelizmente, carecem dessa questão desse suporte. Pode falar, Shir.
Esse serviço poderia ser, inclusive, feito aqui no CAC, que já é feito, né? Aqui. Quando as pessoas... Inclusive, prova de vida. Você vê um idoso, ele tem dificuldade com a parte tecnológica. Então, acho que talvez até divulgar mais que aqui na casa, na entrada da Câmara, no CAC, tem esse serviço que é feito. E, de repente, a gente até aumentar, né? Talvez até estagiários, algumas pessoas assim, para estar aumentando a oferta desse serviço. É bacana, Sheila, essa sugestão. Inclusive, eu comentei com o presidente aqui, até em off, antes de falar também, sobre o estudo da viabilidade dessa questão, né? Porque hoje tem o CAC aqui, né? É igual você mesmo disse, de repente poderia ser um tipo de oferta prestada de maneira assim ampliada e formalizada também nos serviços da casa. Se o presidente até quiser falar também, comentar alguma coisa sobre o assunto, eu já terminei a minha fala aqui. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Eu até comentei com o João Marcos, escutei o Fernando falando. O problema não é o funcionário, né? Aqui a Mona Lisa, que é a servidora nossa aqui, que está no CAC, ela vem cedo, ela entra lá, Fernando também, né, Fernando, você faz isso, 7 horas, também tem lá 2, 3 ou 4 agendamento. Na hora que ela já vai entrar, já terminou, alguém já entrou. Então, não acredito que não seja o funcionário, por exemplo, porque agora está todo mundo, né? Está precisando e tal. Lá em São Roque consegue, está conseguindo, em Passos. Eu acho que nós devíamos fazer, né? Se conseguir para esses lugares, é o transporte, até legalizar. Transporte? Sim, o Dr. Paulo, ele sempre está fornecendo o transporte. Quando não consegue, eu mesma já pedi veículos para levar pessoas, que fez o agendamento em Passos, às vezes Alpinópolis, que eu achei assim, gente, Piuí não consegue, e lá conseguiu. Cidades próximas. Isso aí já está sendo feito também. Pois capital até o AI. Se você entrar ali, em Cássia, você entrar ali agora, você consegue. Ela tem um UAI. Agora, falando do UAI, é mais fácil conseguir um funcionário lá para auxiliar lá a Roberta, porque o UAI não é fácil, né? É complicado, é demorado. Nós estivemos lá, é muita burocracia, o espaço exige muita coisa, né? Então, quando chegar o UAI aqui no Piuí, que pode ser que aconteça, né? Já está tudo normal aí para fazer a identidade, acredito eu, né? Mas vamos ver, né, o que pode ser feito, igual eu te disse, João Marcos e Shirley, sobre um funcionário ali. Agora, no momento, acredito que tem ali, tem o Tairone, tem o Carlinhos, tem a Mona Lisa. O problema é que não está achando mesmo o agendamento, né? Mas vamos correr atrás, se puder ajudar, a gente vamos ajudar sim. E o São Roque, você quer falar, Fernando? São Roque, sobre a casa de apoio em Belo Horizonte, nós estivemos lá, né, o Gilvan? Já foi colocada a rampa lá, sabe? Lá naquele corredor lá, para acessibilidade. Agora, a cadeira de roda, eu acredito que não, eu não vi não. Mas foi boa colocação. Parece que não tem não. Já vai para ter uma lá no fundo lá. Mas vamos ver, se não tiver, tem que ter a cadeira lá mesmo, viu? E quanto ao inglês, você falou, João, até eu e a Shirley, né, Shirley? Nós fizemos uma indicação do Dr. Paulo, né? Você lembra, né? Nós fizemos, porque era necessário mesmo o inglês, porque o aluno, no caso da rede municipal, saía atrasado, né, Shirley? Quando vai, no caso, para o particular, né? Então, isso foi muito bom. E também, Shirley, nós estivemos lá em Boa Esperança, nós falamos lá sobre dos meninos lá, né, Fabinho, do lavador,
esse pessoal de hortaliça, entendeu? Sim. Sim. Agora, a Santa Casa, igual o João Marcos citou, lá eles já faz a coleta já do lixo, no João Marcos, aquele... E parece que o da Santa Casa, presidente, teve um aumento assim considerável. Eu até mencionei que essas instituições socioassistenciais, ou elas deveriam estar na faixa mínima de pagamento, ou elas deveriam ser isentas. Elas já têm o seu cunho social prestado para a comunidade. E olha para o senhor ver, me parece que o da Santa Casa subiu algo em torno aí de R$400, é muita coisa. E quanto ao CAD único, né, as pessoas que estão cadastradas, igual o Fernando disse, igual eles falaram lá, que tinha que ser automático no Fernando. Não é. Então o que está faltando é isso. E também perguntar neles, porque tem esse pessoal que estão pagando, né, que não foi lá ainda, que for lá, né, cadastrar, vocês vão ser o retroage, né? Porque eles têm são cadastrados nesse caso único, né? Mas porém eles não foram lá, aí tem que ver isso tudo. Mas é muitas famílias mesmo, que dá 60% parece, das famílias de baixa renda, né, que são cadastrados nesse CAD único. Presidente, até na oportunidade foi falado sobre o próprio serviço, né, fazer um mecanismo de ter acesso a essas informações, né, conforme dispositivo legal, para que não haja necessidade da pessoa ir fazer o seu requerimento, mas que possa ser devidamente informado pelo serviço social do município, né, isso aí ser feito, né, de um modo entre o serviço social e a unidade arrecadadora, que é a autarquia, hoje o SAI. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, né? Você com o tempo vai chegando no lugar. E hoje também, você tem a foto aí, Elias? Né? O comandante do batalhão, né, que nós tivemos lá nós tivemos na prefeitura com ele, e ele teve aqui, nós tivemos na passagem de comando, né? Aí ele teve que fazer uma visita para nós. Ele é pessoa humilde, né? Teve com o tenente Abrantes, achou o Piuí uma cidade linda, que ele não conhecia aqui. Ele agora que está comandando o batalhão, ele veio de Poços de Caldas e gostou muito da câmera, falou assim, nem lá em Poços de Caldas tem uma câmera igual essa aqui, né, Major? Ele gostou muito da câmera aqui, muito boa, né? Bonita e tal, local, e ficou de voltar. Mas quando tiver oportunidade também, se vocês quiserem lá, a gente fazer uma visita para ele, né? Acho que é bom a gente ter esse contato, né, com o comandante do batalhão. E ele esteve lá também no Dr. Paulo. E até o tenente Abrantes já adiantou para as câmeras, né, que já estão quase todas instaladas já aí nos locais, que breve agora elas vão colocar elas em funcionamento. Então é muito bom essa parceria, né? Pode falar, Fernando. Nós estamos às vésperas aí do Carnaval e eu gostaria de prestigiar o nosso secretário de Turismo, de Cultura, pelo brilhante trabalho que ele vem realizando. Embora a chuva, a gente esteja até com medo de que não dê para fazer um belo carnaval, mas esse ano a cidade de Piuí vai ter um carnaval. Então, assim, deixar aqui publicamente aqui o que é que vai rolar no carnaval deste ano. Então, a programação está aí presente no sábado. As programações aí estão aí presentes, pessoal. Na sexta-feira, Super Som e Companhia. No sábado, o grupo For 4, né? No domingo, Jana Lima, com matinê também.
Na segunda-feira, Fernanda Garcia, a partir das 21 horas, tambores e cores. Na terça-feira não temos, e na quarta-feira é quarta-feira de cinza. Aí na oportunidade quero ver com o senhor com relação à reunião de terça-feira. A reunião de terça-feira vai ser transferida para quarta-feira, às 19h30. Tá. Gostaria também de passar um vídeo aqui do Tiago, falando um pouco dos recursos e dos trabalhos que estão sendo realizados lá na Cruz do Monte. Olá, pessoal de Piuí. Hoje, quinta-feira, estamos aqui no Complexo da Cruz do Monte. Estou aqui com o nosso engenheiro da Prefeitura, Francisco, e a gente está passando aqui para dar uma olhada aqui, né, nas obras que estão acontecendo aqui no Complexo Cruz do Monte. E eu estou aqui nesse local onde que vai ser construído um deck. Esse recurso para esse deck, a gente conseguiu esse recurso do Estado, de um edital ali, o edital do Fundif, que a gente conseguiu aí um recurso de R$100 mil do Estado, para estar fazendo a construção desse deck, que eu estou aqui em cima dele, e está fazendo toda a pintura ali da escadaria e a troca do policarbonato do Cruzeiro Luminoso. Então, nesse momento estão acontecendo essas obras aqui, então estou trazendo esse vídeo para trazer uma novidade aqui para vocês. Inclusive, eu já estou aqui em cima, ó, da base, aonde que vai acontecer, que vai ser colocado aqui, né? Estou aqui em cima da base do deck, que é um deck de madeira que vai ficar aqui suspenso, ó, aonde que as pessoas vão poder ter tirar uma foto, ter uma visão panorâmica aqui do município de Piuí. De um lado, hoje está um dia nublado, né? Então não consegue ver essa dimensão da paisagem, mas de um lado, num dia claro, as pessoas conseguem ver ali, de um lado a canastra, do outro lado aqui a Serra da Pimenta. Então, aqui bem do lado do nosso letreiro, um ponto turístico aqui muito bacana, que é esse deck, para que as pessoas, tanto de Piuí quanto turistas que estiverem passando por aqui, venham aqui e venham tirar uma foto. E uma outra novidade que está acontecendo, que eu e o Francisco, a gente já se reuniu hoje com a equipe que vai fazer a parte da substituição da iluminação aqui da escadaria, e a partir de semana que vem a equipe começa a executar essa iluminação. Ao todo são 18 postes que vão ser colocados ali na subida ali da escadaria, e vão ser postes de energia solar, que não vai ter fiação, aproximadamente uns 3 metros de altura ali da escadaria. Então vão ser vários postes alternados dos dois lados, em toda a escadaria, até aqui em cima, e aí as pessoas que estiverem à noite lá na cidade vão poder ali ver a escadaria aqui toda iluminada à noite. Então vai ficar bem bacana aqui. Nos próximos dias a gente vai mostrando para vocês como está o andamento dessa obra, mas daqui uns 3 meses no máximo aí, se Deus quiser, a gente vai estar entregando aqui a Cruz do Monte bem mais bonita, com a escadaria toda iluminada, reformada, o cruzeiro de policarbonato novinho, e um deck aqui onde eu estou, com corrimão, com iluminação, para que as pessoas venham aqui admirar aí a nossa cidade, tirar foto e divulgar o município de Piuí. Espero que vocês gostem aí, Secretaria de Cultura e Turismo, junto com a Secretaria de Obras. Em breve a gente traz novidade para vocês aqui dessa reforma aqui da Cruz do Monte, que está acontecendo nesse início aí de 2026. Um abraço. Eu gostaria realmente de parabenizar a atuação do Tiago, que realmente tem trago um olhar diferenciado dos nossos visitantes para a nossa cidade. Também na oportunidade de cumprimentar todo o pessoal de obras, né, Fabinho? Seja ele da estrutura, seja dos engenheiros aí na construção, na elaboração de novos projetos para a construção dos CMEIs, dos postos de saúde. Então, assim, o trabalho brilhante do Tadeu e de toda a equipe dele também. Então, gostaria de cumprimentar essa galera aí. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 11, 2026, de autoria da vereadora Shirley Elane Gonçalves, a qual requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Piuí, para que, por meio do órgão competente, encaminhe as seguintes informações referentes à tarifa de resíduos sólidos urbanos no âmbito do município.
a quantidade total de usuários atualmente cadastrados que pagam o valor mínimo da tarifa de resíduos sólidos, a quantidade de usuários enquadrados na tarifa social de resíduos sólidos atualmente, quais são os critérios legais, sociais e administrativos adotados pelo município para o enquadramento do usuário na tarifa social, informar ainda quais os procedimentos e documentos exigidos para que o cidadão possa solicitar o enquadramento na tarifa social. Coloque em única discussão o requerimento número 11/2026. Senhor presidente, Sim. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade mais uma vez para a gente estar discutindo. Eu sempre defendi esse projeto e só para trazer alguns dados para o conhecimento dos colegas. De acordo com os dados de dezembro de 2025, o município de Piuí possuía 17.771 ligações de águas ativas. 66,46% das famílias consomem até 15 mil litros de água por mês, faixa correspondente à tarifa mínima. 14,34% utilizam entre 16 e 20 mil litros mensais. Isso significa que mais de 80% da população consome até 20 mil litros de água por mês, volume suficiente para atender às necessidades básicas de uma família. Outras faixas de consumo registradas são 7,78% consomem entre 21 a 25 mil litros, 4,18% utilizam entre 26 a 30 mil litros. Somando essas faixas, quase que 93% das ligações permanecem abaixo dos 30 mil litros de água. 30 mil litros por mês. O consumo acima deste volume é verificado em uma parcela menor da população, ou seja, 7% das famílias consomem mais de 30 mil litros mensais e menos de 2% ultrapassam 50 mil litros, o que demonstra que altos consumos são exceção no município. E, mais uma vez, gostaria de reforçar aqui, então, cumprimento a vereadora pelo requerimento, mas eu já gostaria de antecipar aqui os dados, alguns dados aqui, que seria com relação ao questionamento aqui. Então, segundo as pesquisas que eu fiz, foi a quantidade total de usuários em torno de 370 usuários cadastrados que pagam a tarifa mínima. Quantidade de usuários enquadrados na tarifa social de resíduos sólidos atualmente seria isso, 370. Com relação aos critérios, existe todo um procedimento. As pessoas têm que estar cadastradas no CAD único, elas têm que ter uma renda mensal de meio salário mínimo per capita, um consumo mínimo, elas têm que apresentar o RG ou o CPF, estar cadastrado aqueles BPC, cadastrado no LOAS ou no CAD único. Então, assim, é de extrema importância, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui da colega o seguinte, convidá-la para participar das reuniões de comissões, porque quando nós estamos nas reuniões de comissões, é o momento ideal para nós estarmos discutindo os projetos, estarmos propondo emendas. Então, o momento, infelizmente, a colega perdeu o prazo, perdeu a oportunidade de propor emendas, de trazer mudanças. Agora, o que nós temos que ver é justamente isso, é de que maneira que nós podemos minimizar e trazendo essas informações para a população, principalmente essa população que faz parte, tem direito à tarifa social, que é em torno, no município de Piuí, de 5 a 6 mil famílias. E, na oportunidade, também gostaria aqui de reforçar o pedido de mudança do horário. Foi justo, né? Eu acho que os servidores que trabalham, que pegam o serviço, principalmente o trabalhador rural, que sai ainda mais cedo, o João Marcos, que sai mais cedo. Então, são esses que realmente necessitam da utilização dos CMEIs. Então, foi válido, muito embora não sei se ainda vai atender. E na oportunidade também, está me vindo aqui a ideia também, eu tenho visto aí, esse período de chuva
embora as aulas ainda não tenham assim começado, mas esse período de chuva está faltando, principalmente perto das escolas, guarita para os estudantes se abrigarem da chuva, aguardando o coletivo, que seja escolar ou mesmo o coletivo. Tá. Então é só, senhor presidente. Coloco em única votação o requerimento número 11, 2026. Aprovado por 6 votos. Peço ao secretário que eu faça chamado dos inscritos para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, havia um inscrito, senhor Osmar, porém ele não se encontra presente. E agora se inscreveu Juliano Severo para falar sobre Tenente Freitas. Juliano, até você não escreveu, aí eu abri essa sessão para você falar aí. Você tem 5 minutos, viu? Vai passar o microfone para você aí. Boa noite a todos, né? Boa noite, filho. Boa noite, o presidente da Câmara. O que acontece? Eu estou vindo aqui para solicitar o problema da minha rua lá de casa. A Tenente Freitas, há muitos anos atrás, que vem esse transtorno para nós lá. Agora tem um loteamento que foi aberto lá agora, não passou o asfalto, e está descendo uma lama feia lá para nós. A gente vai juntando a lama, né, a chuva que é muito, né, porque é muita ladeira, descida de ruas, né, e queria pedir a todos vocês aí, né, pensar com carinho, né, porque tem muitos anos, mas muitos anos mesmo, sabe, e eu queria ver com vocês se tem a possibilidade de vocês olhar por nós lá, né, porque tá feio, não tá fácil não. A gente paga o PTU tudo em dia. E eu queria saber de vocês se vocês podem também olhar também sobre o PTU que a gente paga para reduzir um pouco, né? Assim, porque fica caro. Assim, para nós fica caro. Para uma pessoa que tem uma vida mais estabelecida, não fica caro. Mas eu queria ver com vocês podiam olhar para nós lá. Não só na minha rua, Tenente Freitas, mas como a outra lá. Eu esqueci até o nome dela agora. Mas, Nestor. Isso. Aí até o João aí, que foi lá uma vez, fez um vídeo lá, e até, né, nessa época já faz um tempinho já. Aí eu queria agora vir aqui, pedir a todos vocês aí, falar com o Dr. Paulo, né, prefeito aí, para estar olhando por nós lá, né, o que vocês podem fazer, né, e então, sei lá, notificar o dono do loteamento lá, que abriu lá, e tem um bueiro lá que está assim, tá com a tampa do bueiro lá em cima, mas não foi terminado o serviço. Aí até nessa estrada de chão lá, que tem o loteamento lá, tem os bueiros, mas não tem a tampa do... Entendeu? Não tem. E assim, eu vou falar aqui, se a pessoa não tem condições de mexer com o loteamento, fecha o muro, para não atrapalhar para a gente. Você está entendendo? Ué. Se a pessoa não tem condições de mexer no loteamento, fecha, para não dar transtorno para nós lá, porque desce uma lama feia, os bueiros estão tudo sujo, entendeu? Ele não está passando por um momento que a gente está passando. Imagina se ele estivesse passando, só um pouquinho da chuva que dá. Imagina aquela chuva de meia hora, o que vai acontecer? 1 hora, meia hora já enche lá em casa. Imagina 1 hora chovendo, lá no fundo de casa, lá, vocês não foram lá. Eu já fiz até vídeo lá virou uma piscina, já até o dengue, deu até dengue lá já, vi muito. Aí até o pessoal pessoal da Vigilância Sanitária já foi lá, já jogou até cal, remédio, uns anos para trás aí, fez por nós lá, né, eu agradeço isso também lá. Aí o que acontece? Isso não vai adiantar nada, isso não resolve nada, isso aí vai voltar de novo. A solução não é isso, tacar cal, matar os pernilongos, essas coisas. O importante é o quê? Solucionar o problema nosso lá da rua.
entendeu? Colocar mais rede fluvial, mexer nas ruas de cima lá, para que quando vem mais água, ela tenha um desvio, né, para o outro lado, né? Ali mesmo, ali, sabe ali naquela Ciama ali, descendo ali, poderia até mexer ali para jogar direto para a colina, para não ter gasto muito, né? Porque eu vi falar que lá gasta muito, aí eu estou vendo aqui tanto emenda, ser gasto, né? Por que não pode olhar por nós lá também, né? É só isso mesmo que eu tenho para falar, entendeu? Aí eu peço a todos vocês aí, até já conversei com você também, você lembra de mim? Pois é, converso com você lá a respeito do lixo, né, no resíduo, né? Vocês poderem abrir uma empresa aqui em Piuí de reciclagem, né, para trazer o próprio, como fala, benefício para nós, né? Ter uma empresa de reciclagem, né, para gerar economia para nós aqui, né? É melhor do que mandar para fora, né? Aí a cidade vai crescer, vai evoluir. É isso mesmo. Só isso que eu quero agradecer a todos pela atenção que vocês estão me dando. E boa noite. Juliano, nós vamos fazer uma indicação aqui novamente, vamos enviar para o prefeito, você tem toda a razão. Eu até moro ali perto do bairro, passo ali toda hora, né? De fato é mesmo, desce ali daquele loteamento, né? Enche os bueiros, e o bueiro está sem tampa mesmo. E hoje eles asfaltaram lá um pedaço, você viu lá? Mas sim, mas não vai resolver. Não, asfaltou é a rua. Eu estou dizendo perto do bueiro. Asfaltou em torno do bueiro. Ficou até mais baixo e perigoso. Tem um cone lá, mas não resolve não. Já teve muita reclamação disso mesmo. Mas nós vamos fazer a indicação, passar novamente para o prefeito. Você tem razão ali, até aquelas ruas ali, Tataçuca, que é de baixo ali. E quanto à reciclagem, Juliano, já está fazendo 2 galpões, né? Acredito que lá para estourar em abril já está funcionando, inclusive vai até gerar emprego. E o lixo, né? Os resíduos, né, que estão indo para Bambuí, vai diminuir, né? E certamente diminuir também na taxa de lixo. Mas está sendo providenciado, viu? O que vocês podiam fazer? Arrumar um caminhão, né? Comprar um caminhão aí. Sim, já tá. Dividir o resíduo de lixo, né? Isso. Que as pessoas possam, né, separar os plásticos. O caminhão joga em cima os lixos, né? Que é reciclagem. E as coisas que não prestam no caminhão por baixo, né? Se tivesse um caminhão assim, ia melhorar bastante. Aí falava com o pessoal de Piuí, mandasse um carro passar, né, na cidade, falando, avisando. Já está sendo providenciado, inclusive está chegando mais 5 caminhões, né? 6 caminhões agora para coleta de lixo. Pois é. Né? E já tem aqueles outros menorzinhos que está fazendo a coleta dos bairros, a seletiva, né? Até esse vereador que acabou de falar sobre o negócio do... O Fábio Tulim. O Fábio Tulim, sobre os fiamentos, né? Das internet, que ele está muito... aquilo é uma vergonha, aquilo ali é desnecessário deixar aquilo lá. Aquilo ali acontece um acidente grave, isso para uma criança, uma pessoa de moto, passar ali e se arrebentar no chão. E aí, quem vai se responsabilizar por isso? Ninguém. Não. Né? Mas vai ser providenciado isso aí, viu? Certinho. Muito obrigado. O João Marcos quer dar uma palavrinha aqui? É só reforçar sobre o que o Juliano falou. Realmente nós estivemos conversando há muito tempo atrás, né? Acho que foi no primeiro mandato. E não foi por falta de iniciativa dessa casa. Todos os documentos, inclusive vereadores aqui, reforçaram esses documentos várias vezes. Certo. O poder do legislativo, ele se concentra na cobrança que a gente põe ao executivo, para que o executivo, dispondo de orçamento, possa fazer a execução da obra. O que a gente obteve de retorno do executivo era que é uma obra ali no Lagoa de Trás que envolve um investimento alto, porque ali desce água desde lá do Américo Arantes, lá em cima vai desaguar na única caixa de contenção que tem ali na Juiz de Fora. Então hoje as manilhas ali não comportam. Você deve ter visto ali que no mandato passado foi feito na Nestor e na Albertino algumas caixas de contenção. Ele ficou bom, né? Isso, para poder assim suavizar o problema, mas o que resolveria mesmo seria uma tubulação maior,
passando ali, de repente saindo até lá na Santo Antônio do Monte, no final da Santo Antônio do Monte, né? Mas seria uma obra de um valor mais elevado. Inclusive, a gente chegou até a comentar com um deputado. A gente esteve em Belo Horizonte, o Zé também, por morar ali, né, levou essa demanda, a gente estava lá com ele, para ver o que o deputado poderia nos auxiliar em termos de recursos. Porque hoje nós estamos falando de uma obra de alguns milhões, né, para resolver aquele problema. Mas para economizar, por que não pega a escola do Ciame, passa uma manilha grandona e joga tudo na colina que é lá embaixo, lá, não é melhor não? Mas vai você tomar a providência, viu? Certinho, muito obrigado. Pode ficar tranquilo. Boa noite. Boa noite. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.